O que diabos quis dizer aquele tribunal no final do filme? E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago, esse é o canal Rocambole, aqui eu falo de série, eu falo de filme, eu sei que você gosta de falar sobre esses assuntos também, então é o momento de se inscrever aqui no canal e dar o seu like e ativar os sininhos para receber notificação dos próximos vídeos também. Bom Tem Medo, o terceiro filme do Ari Aster, finalmente chegou aos cinemas. Depois de Hereditário e Midsommar, o diretor conquistou uma legião de fãs e era inevitável que muita gente criasse expectativa para o que vem pela frente. No caso de Bom Tem Medo, não sei se dá pra eu te dizer se vale a pena assistir ou não, porque vai depender muito da forma que você vai absorver o filme. Ele é extremamente interpretativo, então ele vai dialogar com algumas pessoas de um jeito intenso e perturbador, e para outras vai ser só um filme longo e cansativo. Eu tô no primeiro grupo de pessoas. Eu amei Bom Tem Medo, amei de verdade. É um filme extenso, sim, tem 3 horas de duração, mas eu já fui pra sala de cinema sabendo disso, então eu não me incomodei. Mas o foco desse vídeo não é dar a minha opinião, apesar de querer falar várias coisas. Eu decidi dividir aqui com vocês a minha interpretação de tudo que rolou em Bom Tem Medo, então é óbvio que vai ter spoiler pra quem ainda não assistiu. Então, como é um filme que tá dividindo opinião, tá gerando muita discussão nas redes, assiste logo, porque a internet precisa saber de que lado você tá. A primeira coisa que eu preciso dizer é que num filme como esse, não tem certo e errado no que eu entendi aqui e no que você entendeu aí. Com certeza vai ter divergência, porque apesar de ter muita coisa que vem no roteiro de uma forma mais direta, também tem muitas outras que abrem margem pra interpretações distintas. Mas vamos lá, a gente acompanha desde o nascimento até a morte de um homem com medo de viver num mundo que ele julgava perigoso demais pra ele. Esse medo tá totalmente vinculado à relação do Bo com a sua mãe, e isso vai sendo aprofundado de um jeito intenso, bizarro e angustiante. Tudo que a gente vê acontecendo tá muito condicionado à forma do Bo enxergar e sentir as coisas. Então não acho que seja um bom caminho a gente tentar encontrar uma lógica concreta pros acontecimentos todos. A primeira parte inteira é uma manifestação desse medo e dessa ansiedade a partir de uma perspectiva bem potencializada e fantasiosa das dificuldades de uma vida comum. Cruzar a rua para comprar uma água é um perigo de vida, quem diz que não? E quando as coisas começam a dar errado, a gente já percebe a influência da mãe nas pequenas decisões do Bo. A reação dela quando ele diz que vai perder o horário da passagem e a necessidade angustiante de que a mãe diga o que espera dele nessa situação. Não é só sobre a incapacidade de decidir, mas sobre decidir algo que atenda às expectativas da mãe. Pulando um pouco, a segunda parte traz uma família ainda em negação pela morte do seu filho, num cenário em que o Bo é o substituto perfeito. Alguém que está sempre se sentindo inconveniente em demonstrar os seus desejos, porque as necessidades alheias vêm antes, sempre. Fora isso, a coisa da empresa da mãe começa a tomar forma e a gente entende que, na verdade, aquela casa se tratava de uma casa de funcionários da MW, agindo a mando da chefe o tempo todo. Como um experimento, eu diria, sabe? Coletando informações pro julgamento final. A gente entende que essa empresa tá no ramo farmacêutico, que a mãe usou o Bo como um garoto propaganda da marca. A gente não sabe até que ponto o Bo foi envolvido nessa coisa toda, se ele foi uma cobaia de algum medicamento, de algum procedimento, sei lá. Depois a gente vê que rola uma vibe meio o show de Truman, com a mãe vigiando todos os passos dele, mas que também deve ser olhado de uma forma simbólica. Pra mim representa aquela ideia batida de que a mãe é a pessoa que mais conhece o seu filho. Que muitas vezes é uma mentira, mas ainda que seja, esse suposto conhecimento é uma ferramenta muito controladora. Já a parte da floresta foi bem marcante pra mim. A gente percebe que tem uma energia de segurança ali, que não tinha nem no bairro dele e nem na casa do casal lá. De alguma forma ele se sente mais calmo e mais seguro naquele ambiente, e pra mim é porque se trata de um resgate da infância, digamos assim. É tudo muito lúdico, como se ele estivesse num teatro pra crianças mesmo. Não à toa o grupo se chama Os Órfãos da Floresta. E ele se identifica com o que tá sendo ensinado ali, mesmo que não seja sobre a sua vida de fato, e isso diz muito sobre a nossa relação com a arte. Porque, inevitavelmente, a gente tende a interpretar as coisas da maneira mais identificável possível. É o nosso primeiro recurso, não é? Ver um filme como esse, por exemplo, tão interpretativo a partir das nossas experiências pessoais. E é o que ele faz ali, a ponto de confundir o que é a vida dele e o que é a encenação. E o que significou aquela cena com os filhos imaginários? Pra mim, é uma manifestação do desejo do Bo de ser adulto por inteiro. E na cabeça dele, pra ser adulto por inteiro, ele precisa ter filho. Só que, ao mesmo tempo, se ele tiver, ele morre, porque a mãe diz que tanto o pai dele, quanto o vô, quanto o bisavô
morreram na primeira vez que transaram. Mas eu interpretei assim, e a peça diz muito sobre isso também. Essa fórmula da vida adulta, do homem que nasce, cresce, trabalha, conhece alguém, tem filho, cria esses filhos e morre. Ele nunca conseguiu ultrapassar 100% essa fase da infância. Então eu acho que nesse momento ele fantasia esse homem feito que ele nunca se tornou. Passando para a última parte, a cena de sexo com a Elaine. Aconteceu de verdade? Ela morreu ali? Olha... Pra mim aconteceu, mas essa mulher é parte da estratégia da mãe também, então não se sabe se é a Elaine verdadeira. Se a gente pensar na forma que ela morreu, talvez nem seja uma pessoa de verdade, sei lá. Porque muitas das pessoas que estão envolvidas nessa parte final, elas já tinham aparecido lá no bairro dele, por exemplo. Então o que a gente pode entender é que toda a vida do Bo, ela estava muito cercada dessas pessoas amando da mãe. Só que nessa história toda, eu me apeguei ao fato de que tanto o medo dele pela morte quanto pelo sexo perderam um pouco a força nesse momento. Ele transou e continua vivo, então eu penso que isso destravou algumas coisas na cabeça do Bo. Aí a gente descobre que a mãe forjou a própria morte para ter uma prova final do quanto esse filho se preocupava com ela. E agora sobre um elemento muito importante para a narrativa, o sótão. O sótão é um símbolo de castigo e que ele relacionava ao desejo de saber a verdade sobre o seu pai. Como a mãe diz, não era um sonho, era uma memória. E naqueles flashbacks do banheiro, a gente percebe que tinham duas crianças ali e uma delas foi levada ao sótão como uma punição por ter perguntado sobre o seu pai. Na minha interpretação, essas duas crianças são o Bo. Mas a versão mais corajosa e mais questionadora dele foi trancafiada pela mãe ainda na infância e só restou a versão amedrontada e submissa. E aquele velho que tava lá no sótão, caquético, é essa parte corajosa que não teve a chance de ver a vida acontecer. Já aquele pinto gigante e monstruoso pode ser interpretado como o que restou do seu pai, eu vou mais ou menos por essa lógica, pensando principalmente nessa castração bem entre aspas, que simbolicamente a mãe representa para os homens dessa família. Ela é uma mãe potente, que construiu um império e que se impõe para esses homens frágeis como uma castradora do que se entende como masculinidade numa sociedade misógina. Teve um filho fraco, sem opinião e totalmente submisso a tudo que se impõe à sua volta, principalmente sua mãe. Acho que tem uma discussão sobre gênero no meio disso tudo, mas se eu entrar nesse assunto agora, eu acho que esse vídeo vai ter 3 horas igual o filme. Depois de uma sequência maravilhosa da Perry e do Pony, o Bo tenta enforcar a mãe e depois disso ela cai realmente morta. Na psicanálise existe essa questão de matar os pais simbolicamente, que fala sobre o momento da vida que o filho se desgarra das expectativas que foram criadas em volta dele. Então eu encarei dessa forma, ele finalmente tendo coragem de se movimentar de alguma forma para sair da esfera de influência da sua mãe. Então não dá pra saber se a mãe realmente morreu ou não, mas talvez isso nem seja tão importante assim para o que o filme quer discutir. O que importa é a culpa do Bo, que agora ficou ainda maior. E por último, um final fantástico para um filme fantástico. O tribunal formado pela sua mãe e pelo seu advogado de acusação. É ali que eles vão avaliar a extensão da culpa do sujeito, que nada mais é que o Bo lidando com a sua própria culpa em relação à mãe. Ela amou e protegeu demais esse filho, ela dedicou a vida dela a ele. E passou uma vida pedindo esse amor de volta, pedindo atenção que nem sempre ele deu, e uma devoção tal qual a dela. A única pessoa capaz de absolver o Bo é a sua própria mãe, e ela não absolve. Isso tudo realmente aconteceu ou é mais uma projeção fantasiosa dos conflitos internos do Bo? Eu acho que é a segunda opção. Então, partindo desse princípio, não se sabe se ele afundando ali significa realmente a sua morte. Se você prestar atenção, a água é um elemento presente desde o começo e dá pra gente tirar algumas interpretações disso também. O que significa a água nessa narrativa toda? Talvez não seja uma morte física, talvez seja uma libertação, quem sabe? Hoje em dia existe um argumento muito batido de que se você não gosta de um filme mais subjetivo, é porque você não entendeu. E ok, até pode ser verdade às vezes, inclusive tem muita gente falando merda sobre Bo Tem Medo, mas não é regra. Às vezes você entendeu tudo e só não gostou mesmo. Mas o fato é que pra mim, o filme não é uma piração doida e sem sentido como algumas pessoas estão falando que ele é. Existe um raciocínio sendo criado desde a primeira cena e ele só vai se expandindo até o final. O filme sai do campo real e concreto, beleza, tem coisa estranha demais acontecendo o tempo todo que até podem parecer desconexas, mas eu não acho que elas sejam. Tem muita psicanálise nesse roteiro, praticamente o tempo todo. E foi uma experiência sensacional pra mim. Eu saí do cinema mandando mensagem pras pessoas dizendo o quanto esse filme mexeu comigo. E eu tenho uma coisa pra dizer, se tornou o meu favorito do Ari Aster, tá? É extravagante, é ambicioso sim, mas é criativo, é extremamente criativo do começo ao fim. E é isso, gente, fim de vídeo. Muito obrigado por ter visto até aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou,
gostou, dá o seu like e se inscreve no canal para sempre ver mais vídeos como esse. E não esquece de deixar nos comentários o que você achou de Botem Medo e quais foram as suas interpretações de tudo que você viu. Até o próximo vídeo, tchau!